Com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 44 ao versículo de número 48. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 44 ao versículo 48. Quem encontrou? Amém. Glória a Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Estamos alegres nesta noite, por mais uma noite que Deus nos concede com vida e com saúde, para chegar até este lugar de adoração, para adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Haja vista que nós cremos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite, o qual já está em seu coração para a amada igreja. Eu quero nesta noite, de acordo com o texto lido, falar sobre os segredos de um sermão bem-sucedido. Diga após a minha pessoa, um segredo. Diga assim, os segredos de um sermão bem-sucedido. Nós vamos aprender com este texto sagrado os segredos de um sermão bem-sucedido. O apóstolo Pedro foi o primeiro pregador pentecostal da história. Coube a ele pregar o primeiro sermão do cristianismo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Além de pregar os gentios na casa de Cornélio, em tempos numéricos, Jonas e Pedro foram os pregadores que tiveram o maior poder de convencimento em um único sermão pregado. Jonas levou uma população de milhares de pessoas ao arrependimento no pó e na cinza, com o sermão pregado em Nínive. Está escrito em Jonas no capítulo 3, versículo de 1 ao 10. Pedro levou quase 3.000 pessoas a se renderem aos pés de Cristo por meio de seu sermão pregado no dia de Pentecostes. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 41. Na casa de Cornélio, Pedro repetiu o mesmo sucesso. Também está em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. Glória a Deus, tá? Glória a Deus. Amém. Então, já que nós vamos falar sobre o segredo de um sermão bem-sucedido, e dentro da introdução mostrei para você dois pregadores extraordinários, que foi Jonas e Pedro, onde Jonas conquistou a cidade em peso de Nínive, e Pedro
ganhou quase 3.000 almas para Jesus na descida do Espírito Santo em Jerusalém no dia de Pentecostes. E também o mesmo foi bem sucedido na casa de Cornélio, que em Atos, no capítulo 10, no texto que foi lido. Então nesta noite nós vamos contemplar nesse sermão quais são esses segredos que fará o sermão ser bem sucedido. E o primeiro segredo na vida do pregador que prega a palavra para que o seu sermão seja um sermão bem sucedido é pregar a verdade. Observe que todo pregador que queira ser bem sucedido é necessário que esteja no seu coração, que fale aquilo que Deus colocou para o seu coração. E dentro desse aspecto sobre a verdade, iremos destacar 4 pontos. E o primeiro, existem vários fatores que contribuem para o pregador bem-sucedido na sua mensagem, além da prática da oração e da meditação da palavra, que faz parte da vida devocional do pregador. Os pregadores que tiveram o maior êxito em seu sermão foram aqueles que pregaram a verdade. A verdade pode até doer, ou alguém não gostar de ouvir, porém, somente a verdade confronta o pecado e leva o pecador ao arrependimento. Em Jeremias, no capítulo 23, no versículo de número Jeremias capítulo 23, versículo de número 28. Eu vou ler aqui para que a igreja, no decorrer que eu for falando o sermão, a igreja vai compreendendo melhor a mensagem que o Senhor está trazendo para nós aqui nesta noite. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. O profeta que tem um sonho, conte-o como simples sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. É uma pergunta que Deus está perguntando para com o seu povo. O que é que tem a palha com o trigo? A palha não tem nada a ver com o trigo. Não pode se misturar alguma inverdade no meio da verdade de Deus. Uma coisa que traz ao arrependimento na vida do ser humano ainda é a verdade das Escrituras Sagradas. Só ela pode mudar, só ela pode transformar, só ela pode nos confrontar. E detalhe, não é só confrontar a igreja, é confrontar também o pregador, se ele tiver alguma coisa fora dos trilhos. Não é só confrontar o próprio pregador, é também confrontar o ministério, de forma que dentro da casa de Deus, a verdade absoluta da sua palavra confronta a mocidade, confronta irmãos, confronta a irmã, confronta o ministério, confronta o pregador, confronta quem ouve, confronta todo mundo, porque é a palavra é que liberta, a palavra é que transforma, a palavra que traz o choro, a palavra que traz arrependimento, é a palavra que levanta, é a palavra que exorta, é a palavra que chama a atenção, e a palavra de Deus não pode ser negada, nem por mim e nem por você. Então, se o pregador querer ser bem sucedido, ele não pode ser um pregador light, ou também um pregador diet, que faz de tudo para agradar o povão. O pregador que é pregador não pode agradar o povo, ele tem que agradar o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que coloca a palavra no coração. Isso é tão verdade que na hora de escolher a palavra não é o pregador que deve escolher, ele deve orar e pedir a direção divina, para que o Espírito Santo possa inspirá-lo, possa capacitá-lo, possa encher o seu coração, e aquela palavra que está ardendo no coração do pregador é aquela palavra que o Espírito Santo quer que ele pregue. Se ele desviar dessa verdade e achar que aquela palavra que o Espírito Santo está lhe dando
não será uma palavra bem sucedida naquele culto, e ele prefere trazer uma palavra que possa massagear o ego da igreja, ou o ego dos irmãos, ou o ego dos ouvintes. Então, na hora de pregar, esse pregador vai pregar sozinho, o Espírito Santo não vai estar com ele, o Espírito Santo não vai estar com ela. Por quê? Porque ele anda escolhendo o que se deve pregar, não prega aquilo que Deus coloca no coração. Mas quando o pregador é fiel a Deus e deixa o Espírito Santo preencher o seu coração, e quando o pregador entrega aquilo que Deus coloca no coração, mesmo que muitos gostem e outros não gostem, todavia a ação será do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer. Pregador não muda ninguém. Sermão sem a verdade de Deus não muda ninguém. O que traz mudança, o que traz transformação, é o sermão que nele esteja a verdade absoluta da palavra. Quantos pode dizer amém para confirmar? Então não é só oração, não é só dedicação à palavra, mas também falar a verdade que está escrito na palavra. O Senhor disse a Jeremias, o profeta, que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não se pode misturar a palha com o trigo. Na realidade, os dois é separado. Aleluia. Então a palavra não pode ser misturada com inverdade, de alguma forma para agradar. Bem, deve ser ministrada com amor, deve ser ministrada com dedicação, deve ser ministrada com muito zelo e cuidado, mas o que é a verdade que está nela não pode ser negociada. É inegociável a verdade da palavra de Deus. Quem crê nesta palavra nesta noite? Aleluia. Segundo ponto, a mensagem pregada por Jonas em Nínive foi muito dura. O que é que ele falou, irmãos? Observa: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Quantos dias Jonas determinou? 40 dias. Isso está em Jonas capítulo 3, versículo 4. O profeta passou no meio da cidade, e a passada dele era dentro de aproximadamente 3 dias que Jonas estava caminhando no meio da cidade. O profeta surgiu do nada. Bem, a história dele nós já conhecemos. Ele tentou não falar o que Deus mandou, não ir para onde Deus mandou, tentou comprar uma passagem para outro lugar. Deus mandou ele para Nínive, ele comprou uma passagem para Tarso. De alguma forma ele não estava querendo chegar naquela cidade para pregar a palavra, mas o Senhor teve encontro com ele no meio do caminho, lá no meio do mar, levantou um vendaval, o maremoto, mexeu com tudo, mexeu com o marinheiro, até que descobriu que foi ele lançado no mar. Ele voltou e Deus falou com ele pela segunda vez e ele foi. E de repente Nínive veio um pregador atravessando a sua cidade, aleluia, e não estava pregando de uma forma muito legal não, porque ele estava dizendo: ou vocês se arrependem, ou perante 40 dias Deus vai visitar este lugar e ele vai dar uma sacudida neste lugar. E quer saber de uma coisa? A sacudida que ele vai dar não vai ser boa, vai ser algo ruim para vocês. Ou vai ouvir a voz de Deus, ou vai pagar o preço com Deus. Então diz a Bíblia que o rei de Nínive mandou procurar saber quem era o profeta. Deram mais ou menos as suas características. Então ele já foi chamando o povo para o arrependimento e disse ao povo: não quero de pequena a grande, nem próprio animais coma. Vamos jejuar, vamos se humilhar, vamos mostrar para o Deus desse profeta que nós nos arrependemos e que estamos dispostos a mudar de atitude. Então quando o povo se humilha e quando o povo chora, quando o povo lamenta, diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor daquele povo, e em vez de Deus destruir, Deus usou de misericórdia. Em vez de Deus abalar com Nínive, Deus usou de compaixão. Em vez de Deus pegar Nínive e destruir tudo, trazer um maremoto, um vendaval, seja lá o que ele quisesse fazer, mas todavia, como contemplou um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se humilhou, Deus também voltou atrás com aquilo que ele disse que ia fazer. Porque Deus é assim.
Está escrito lá no profeta Ezequiel. Deus disse para o profeta: olha, a partir do momento que eu disser para um povo que eu vou destruí-lo, e esse povo se arrepender e se humilhar na minha presença, eu voltarei atrás com aquilo que eu disse. Também está escrito no profeta Jeremias: eu volto atrás com aquilo que eu disse. Aleluia, porque eu vou olhar o arrependimento e a humilhação do povo, mas a nação que eu disser, eis que assim diz o Senhor, eu vou edificar vocês, eu vou fazer vocês crescer. Nenhum inimigo ficará na vossa frente, porque eu estou na frente, vou tomar direção e faço todo mundo cair por terra, porque eu estou com vocês. E este povo que ouvi minha voz de tal forma, de tal nível, e em vez de continuar na caminhada santa, e em vez de continuar na caminhada sagrada, e em vez de continuar na caminhada que me adore e que viva segundo os meus padrões, e de repente dá uma coisa neles voltar atrás e começar a praticar tudo diferente daquilo que eu gosto, tudo diferente dos meus mandamentos, e em vez de obedecer, começar a desobedecer, eu volto atrás com a bênção que eu disse que ia fazer na vida deles, e em vez de eu trazer a bênção, eu trago castigo, eu trago peso, eu trago coisas que neles não vão se agradar. Por quê? Porque ouviu a minha voz e não continuou da forma que eu queria que continuasse. É uma forma de Deus trabalhar. Aleluia. É uma forma de Deus trabalhar, e muitas das vezes é desconhecida por alguém. Mas é necessário entender a luz das Escrituras, porque ela abre os nossos olhos espirituais para que compreendamos como é que Deus age, como é que Deus trabalha na tua vida e na minha. Aleluia! Entretanto, ele pregou a verdade e levou o povo ao arrependimento. Em Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 10, todo ninivita se arrependeu. E Jesus, ainda para confirmar, diz que dia do juízo eles vão estar lá para julgar. Porque aquele povo que Jonas pregou, não se perdeu um, todos se arrependeram e foram viver segundo a vontade de Deus. Aleluia! Terceiro lugar, ou terceiro ponto, melhor dizendo, o sermão do pregador. O sermão pregado por Jesus em João capítulo 6, versículo 26 ao 71, é visto como o sermão mais duro de Jesus nos evangelhos. A ponto de as pessoas disserem: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eu vou ler aqui em João capítulo 6 e versículo 60, para você notar o que o povo disse com a mensagem que Jesus falou. Está escrito assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-los? Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhe: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se vier os filhos do homem subir para o lugar onde o primeiro estava? Jesus confrontava os seus discípulos, porque Jesus ouviu uma tamanha, tão grande multidão acerca de querer ouvi-lo. Os discípulos estavam admirados, porque a gente que estava para ouvir Jesus era de uma forma que dava trabalho de contar. Era uma multidão tão enorme, então para os discípulos aquela multidão estava se agradando de ouvir o mestre. Mas para Jesus estava sabendo as classes de pessoas que estavam ali. Ali tinha a classe de gente que só estava porque não queria vir para casa com fome, precisava de comer algum pedaço de pão e estava perto dele, não por ele, não pela mensagem dele, mas pelo milagre que ele fazia da multiplicação de pão e peixe. Então estava lá só para comer, e daqui a pouco esse culto termina, a gente come. Estava lá só para isso. Jesus também notou que tinha outro grupo. Qual era o grupo? Era o grupo daquele que estava lá para desfazer. Jesus ia fazer milagre, eles endureciam o coração, a incredulidade se aproximava, e o milagre muitas das vezes Jesus não pôde realizar,
por causa da tamanha incredulidade dele. Então Jesus até se admirou da incredulidade. Tinha também esse tipo que estava lá só para dizer: vai realizar não, vai acontecer não, vai dar certo não. Jesus sabia também desse grupo, mas os discípulos de Jesus não sabiam. Na visão dos discípulos, todo mundo era santo. Na visão de Jesus, só tinha um grupo que era santo, que é aquele que estava seguindo porque gostava de ouvir a sua palavra e colocar em prática a palavra de Deus. Existia também um admiradores, aquele que se admirava. Ele prega demais, a doutrina do homem é segura, que coisa bonita, dá gosto de ver ele falar. Bajuladores de Jesus, mas quando saía, a palavra entrava no ouvido e saía pelo outro. Ninguém colocava em prática. Tinha um grupo que achava bonito, é bonito estar com ele, olha o milagre que ele faz. Um homem é demais, daqui a pouquinho termina, tem a comida também. Ele vai multiplicar alguma coisa para nós. Ele até tem compaixão para não deixar ninguém voltar para casa com fome. Aqui tá bom demais, dá gosto de ver. Vamos aplaudir o homem prega muito, mas tinha uma coisa: quando terminava o culto, Jesus procurava eles colocar em prática e não colocava em prática. Então para Jesus isso aí não servia de nada. Ouvir a palavra, aplaudir, achar bonito, mas no final dá em nada, não tem mudança, não tem transformação, não tem nada disso. Para Jesus não está acontecendo nada. Não adianta eu me alegrar porque o povo vai aplaudir ao meu sermão e a minha pregação. Não adianta ficar achando bonito porque alguém acha que o bispo Josia, até que prega mais ou menos, dá para ouvir, é bom de escutar. Para mim isso não voga de nada. Se quem está me ouvindo no que não colocar em prática aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu só vou ficar feliz quando aqueles que olham a minha mensagem e o meu sermão e as minhas pregações e dizem assim: a partir do momento que eu escutei aquele sermão que o bispo pregou, a minha vida foi outra, nunca mais eu sou o mesmo. Isso vai alegrar o meu coração. E Jesus está na casa. São pregadores que ficam temerosos com o que vai pregar. Porque hoje em dia tem pessoas que não estão querendo ouvir mais a verdade de Deus. Aleluia. 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 Só que tem uma coisa: enquanto a Jesus é vida estiver aqui, ou para onde a Jesus é vida for, e enquanto esse bispo tiver fôlego de vida, a minha preocupação com o meu sermão é estar proclamando as verdades de Deus. Verdade que bate de frente, que nos confronta para melhorar a nossa vida diante de Deus. Se não for para melhorar a tua vida e a minha, eu não quero nem pregar. Aleluia. Eu não sou pregador de entretenimento. Eu sou pregador da verdade da palavra. Aleluia. E quer saber de uma coisa? Eu acho bom quando Deus me confronta. Eu acho ruim não. Se eu estiver prezando, diácono, quando ele me confronta, eu digo: fala, papai, porque o teu servo ouve. Isso é importante. Aleluia. Isso é importante. Oh, glória. Glória. Glória a Jesus de Nazaré nesta noite. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Oh, Espírito Santo. Entretanto, Jesus pregou a verdade. E isso levou os seus discípulos a tomarem a seguinte decisão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Quando Jesus viu os discípulos murmurar, porque uma grande multidão estava indo embora e abandonando Jesus, começaram a ir embora um por um, aquela multidão foi diminuindo. Os discípulos chegou para Jesus e disse: mestre, o povo está indo embora, estão dizendo que teu sermão está duro,
que esse discurso é duro demais de ouvir, estão indo embora. Aí eles pensaram que Jesus ia dizer mais ou menos assim: estão indo embora? Vou mudar aqui o sermão, vou mudar o discurso, vou falar assim, mas não, peraí, manda eles voltarem que eu vou mudar aqui a mensagem. Talvez eles pensassem que ia ser assim. Mas quando eles disseram que o povo estava indo embora, Jesus olhou para eles e disse: vocês querem também ir? Meu Deus. Aleluia. Querem também? Aos discípulos calados: se quiser vão. Olha o que foi que eles disseram? Não. Para onde iremos nós? Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Então os discípulos reconheceram: para onde nós iremos, Senhor? Que quem tem a palavra de transformação, de libertação, de vida eterna, de salvação, é o Senhor. Nós preferimos ficar contigo. Pronto. Discípulo que é discípulo de Jesus, enquanto mais a palavra é arrochada, enquanto mais a palavra tem, aleluia, exortação, enquanto mais a palavra nos confronta, enquanto mais a palavra nos exorta, enquanto mais a palavra nos chama atenção, mas os discípulos aplaudem, ama, gosta, obedece, põe em prática e vai buscar cada vez mais se melhorar, melhorando-se na presença de Deus. Por quê? Porque é isso que importa. O que importa é a tua melhora, o que importa é a minha melhora, o que importa é a tua transformação, e o que importa é a minha transformação. Isto é o que importa para Deus. Isso é o que importa para Deus. Aleluia, isso é o que importa para Deus. Glória a Jesus. Quarto ponto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 4, Paulo disse a Timóteo que pregues a palavra antes, a tempo e fora de tempo. Por quê? Redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade para voltar às mentiras. Então Paulo disse: olha, Timóteo, você prega em tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Prega a palavra de salvação com a verdade. Exorte. Aleluia. Glória a Deus. Repreenda com longanimidade e doutrina. Redáguas. Vá falando a palavra, porque chegará um tempo que muitos não quererão mais sofrer a sã doutrina. Ou seja, não quererão mais ouvir a palavra de confronto, não vão querer mais ouvir a palavra que chama ao arrependimento, não vão querer, e vão fazer o quê? Aí Paulo dá a resposta a seu filho na fé, Timóteo: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doutores aqui é o mesmo ministério que está em Éfeso capítulo 4, versículo 11. Entre os 5 ministérios está lá o último: mestre ou doutores. Eles vão levantar para si o seu próprio líder. E qual é a finalidade disso tudo, bispo? É que os líderes que ele escolher para ser líder deles, amassageie o ego, não confronte. Deixa o bichinho, vem como está e continua da forma que chegasse. Não precisa mudar nada. Pronto, esse tipo de líder, que aqueles que deixarão criar comichões nos ouvidos, que não vão querer mais ouvir a sã doutrina, vão levantar para si esse tipo de mestre. Mestre que nós, pela palavra, nós identificamos eles como falso profeta, mentiroso, que deixa de pregar a verdade de Deus para pregar bajulação, pregar mentira, ensinar tantas coisas, mas não ensina a palavra do jeito que ela é, que amassageia o ego, que deixa o povão da forma que quer ficar, à vontade, aleluia, pecando, tomando santa ceia.
adulterando e recebendo oportunidade no altar para louvar e pregar, se prostituindo e vindo para o altar para se expressar, dizendo que é grato a Deus. Enfim, são líderes misturados com o povão, que não exorta, que não chama o arrependimento, não mostra mais nada. São líderes que, se tu perder 4 dias de culto, não pergunta nem a tu por que tu perdeu. Tanto faz. São líderes que tu pode perder culto, tu pode pecar, tu pode fazer o que for, só não pode deixar de dar dízimo. São líderes que são amantes do dinheiro, são avarentos. Eu não tenho medo de perder dizimista. Não. Se é para perder dizimista porque eu estou pregando a verdade, meu irmão, pode cair fora com o seu dízimo, porque eu vou pregar a verdade e não vou deixar de pregar, não. Seu dízimo não me interessa se você não tiver vida com Deus. Não vou morrer de fome, Deus não vai me desamparar, mas a palavra vai ser pregada da forma que ela é. E quem quiser se vingar, deixar de dar dízimo aqui, por conta que o bispo gosta de falar a verdade de Deus. Deixe de trazer oferta, deixe de dar seu dízimo, mas vá se converter. Vá se converter. Tareche, Kamacai. O meu suprimento vem de cima. Ele me chamou. Ele vai se responsabilizar. Mas a palavra continua. Levantando cuprinho ou fazendo panelinha. A palavra continua. Se tu gosta ou se tu acha ruim, a palavra continua. Agora uma coisa eu digo. É pro teu amor, para Deus salvar nós. Se eu fosse um simples membro, apenas um membro, e eu congregasse em um lugar que lá tivesse de tudo, mas não tivesse a palavra, eu daria tchau para essa igreja. Estou fora. Eu quero é que Deus bota o dedão na minha cara. Se eu tiver errado, aponte no bico do meu nariz e diga: se converte, Josias, para não ir para o inferno. E eu vou baixar a cabeça: sim, senhor, papai. Naraxia Kapacai Calamassura de Lamácia. Aleluia. Aleluia. Deixar Jesus é vida adorar. Eita Deus. Se nós abrir o coração aqui nesta noite, o céu vai descer aqui nesse lugar. Porque eu tenho convicção, mas quando o pregador prega a verdade, mas o Pai se levanta até do trono lá em cima e diz: fala que eu estou contigo, fala. Te chamei para isso, te escolhi para isso, te capacitei para isso, te ungi para isso, te dei a minha unção para isso. Olha, Shekapacai. Taracais, Tecamais, Xeredecas, Truida Labás. Cadê os batizados com o Espírito Santo aqui nesta noite? Darabá. Eita Jesus Cristo! Aleluia! Glória a Jesus! Bicho, eu tenho medo de ficar só as cadeiras, não tenho não. Tenho não. A ovelha é dele. Quem traz é ele. E quem segura é ele. Não é o homem. Tem gente que é o medo que uma ovelha saia e vá visitar outro ministério. Eu só vou achar ruim se você estiver visitando a igreja de Obaúba e sair sem pedir a benção.
Mas não proíbo não. Porque eu não seguro ninguém não. Quem sustenta a ovelha é a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora se for uma ovelha fraquinha, que se ilude com tudo, tem cuidado. Tem cuidado. Para não dizer que fel é água. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo tópico. Pregar arrependimento. O sermão será bem sucedido se nele também tiver chamando para o arrependimento. E sobre esta palavra destacamos aqui 4 pontos. O primeiro, segundo o segredo para o pregador bem sucedido na sua mensagem é pregar o arrependimento. Há uma escassez de mensagens sobre arrependimento em nossos dias. Realmente está tendo uma escassez. Muitos pregadores, com medo de desagradar alguns, estão pregando apenas mensagem light, que não provocam nenhum arrependimento nas pessoas. Em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 30 ao 33, o próprio Senhor denunciou isso a Ezequiel, dizendo: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática, não as põe por obra, não praticam, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração não só segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não a põe em obra, não as praticam. Mas quando vier isto, e eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Preste bem atenção no que Deus está dizendo a Ezequiel. No capítulo 33, versículo 30 ao 33, Deus está dizendo ao profeta Ezequiel: eis que o meu povo, que diz ser meu povo, diz que acha bonito tu pregar. Diz que tu tem uma palavra que até convida: vinde para ouvir a palavra que o Senhor vai falar pela boca de Ezequiel. Vinde. E se ajunta a multidão para te escutar. Aplaude, lisonjeia com os lábios, com a boca. Diz que o negócio é bonito de ouvir, porém o seu coração só segue a avareza. E ainda diz mais: dá gosto de ouvir o profeta Ezequiel, mas a palavra que sai de Ezequiel, esse povo não quer praticar. Aí Deus diz assim: sabe o que eles dizem mais, Ezequiel? Eis que tu és para eles como uma canção de amores. Olha, se você lê Ezequiel, você vê que Ezequiel tem palavra também apertada, palavra de exortação, né? Visão, algumas coisas. Mas o povo estava dizendo: as pregações de Ezequiel para nós é como canção de amores. É tão mansa, tão suave a pregação dele. Aí Deus diz: e tem mais, eles dizem que a tua canção é mesmo que canção de amores, tuas palavras? Canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouves as tuas palavras. A ministração de Ezequiel é como canção de amor, é como canção suave, dá gosto de ouvir. Mas por 2 vezes no texto Deus cobra dizendo: mas eles não põem em prática. Aí Deus diz: há de chegar um dia. Aí abriu um parênteses e repetiu:
E esse dia vai chegar? Aí fechou o parênteses. E disse: e quando isso aí chegar, eles vão saber que no meio deles eu levantei um profeta. O que é que eu entendo com isso? O que é que eu posso aplicar para nós? O que Deus está dizendo é o seguinte: observe essa aplicação da palavra. Deus está dizendo que quando Ele levanta um profeta no lugar e o povo rejeita, não quer dar ouvido, diz que as suas palavras é que nem canção, entra no ouvido e sai pelo outro, e não põe nada em prática. Aí Deus diz assim: eis que eu estou trazendo uma coisa, e essa coisa eu estou trazendo, e vai chegar. E quando chegar, vão saber que eu levantei um profeta no meio deles. Então significa que a coisa que Deus está para trazer é bom ou é ruim? É ruim. Não é bom. Por quê? Porque ouvia a palavra, entrava pelo ouvido e saía por outro. Ei, irmão, uma igreja ao lado da tua casa é a coisa melhor que tem. Porque aqui, se estiver brincando, uma pessoa abre a janela e cai dentro do culto. Se levanta um picão, cai dentro da igreja, não é? Mas só tem uma coisa que muitas das vezes a gente não imagina. Se não der ouvido o que Deus fala nesse altar, sabe o que é que acontece? Em vez de ser bênção, se torna maldição. Glória a Deus. Não é a palavra que vai se tornar maldição, é a desobediência que está se tornando maldição. E a palavra vai cobrar. Porque a palavra é a espada do Espírito, é a espada de Deus. E ela nesta noite está apontando para a tua vida e para a minha e para a minha vida. Ela corta para aí e corta para cá. É a palavra. E vai cobrar de todos aqueles que escuta a verdade e deixa entrar no ouvido e sair no outro. Aquele que sai feliz, aquele que sai glorificando, aquele que sai dando glória. Deus falou com fulano hoje, Deus falou comigo. Oh meu Deus do céu, que palavra maravilhosa. Isso mudou minha vida. A partir de hoje já não vou mais andar dessa forma. A partir de hoje vou deixar tal coisa. A partir de hoje já vou melhorar meus caminhos. Para esses daí, essa palavra está causando efeito e Deus vai trazer a bênção. Mas para aquele que sai murmurando, fazendo panelinha, dizendo que não gostou, pregador soltou piada no altar, pregador soltou isso, pregador falou aquilo, pregador fez assim, fez assado, tá errado, não aceito, e não sei o que, Deus trará a espada. Glória a Deus. Aleluia! E não é só aqui na Jesus é Vida não. Você que está ouvindo através da live aí, tu que quando sai do culto sai falando mal do teu pastor, falando mal da palavra, não era para ser assim, não aceita desse jeito, e fazendo teu cumprir, causando rebelião na tua igreja. Se prepara, porque Deus vai ter um encontro contigo. Deus cuida de ovelha, mas Ele trata com chicote quem é bode. Ai, achei capacai, calamaçui de castrui da labas. Aleluia. Aí Deus diz: quer dizer que a palavra que eu ponho no teu coração e tu fala, Ezequiel, é cantiga de amor, é? Estão tendo como se fosse um poeta, é? Eu vou mostrar para eles que eu sou contigo e eu levantei um profeta para eles saberem que aí tem profeta. Ô glória! Ô glória, Jesus de Nazaré. Tem alguém recebendo essa palavra aqui nesta noite? Glória a Deus. Derrama a tua glória aqui nesta noite, Jesus. Renova teu povo aqui nesta noite. Renova ele, renova ela. Faz o teu operar, faz o teu querer. Aleluia. Aleluia, meu querido irmão. A palavra do Senhor não mata. A palavra do Senhor não fere. A palavra do Senhor não expulsa. A palavra do Senhor não destrói. A palavra constrói, levanta, unge, expira, cura, sara, capacita. Capacita a tua vida e a minha. Quem
Quem destrói é o pecado, quem destrói é a rebelião, quem destrói é a covardia, quem destrói é a mentira, quem destrói é a fofoca, quem destrói é o fuxico, quem destrói é a mentira. Isso destrói. Aleluia. Causar divisão no meio do povo de Deus. Isso destrói. Aleluia. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela constrói, ela une, ela transforma, ela liberta, ela sara, ela cura, aleluia, ela dá juízo a quem perdeu, ela veste a quem perdeu a vergonha para ficar na nudez. Oh, aleluia. É a palavra de Deus que faz a obra da tua vida e na minha. Segundo ponto, do segundo tópico, a mensagem pregada por Joel foi uma mensagem de arrependimento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, versículo 12 e o 13. O Senhor pede para que, se tem alguém aqui nesta noite que está com o pé fora da linha, o que é que Deus está dizendo? Se arrependa. Volte para o caminho. Venha praticar o que é certo. Volte para a minha presença. Seja aquele que você foi no início da fé. Isso é mensagem de Deus para nós nesta noite. Jogue fora a desobediência, arranque do seu coração a frieza e volte a ser aquele crente fervoroso, aquele cristão transformado, aquele servo que eu poderia contar qualquer hora para falar contigo. Aleluia! Volte, porque eu sou um Deus misericordioso, compassivo, uso de compaixão com aqueles que escutam a minha palavra. Aleluia. Expõe em prática. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia. Deus não quer veste rasgada. Deus quer ver o coração rasgado na presença dele. Por isso que ele disse: se arrependa com jejum, com choro, com lágrima. Tem gente que nunca mais soube o que é uma lágrima. Meu Deus. Não sabe mais o que é uma lágrima. Não sabe mais o que é dobrar o joelho dentro da sua casa, no seu quarto. Não sabe nem que hora para dormir, nem para se levantar, e nem que hora do dia vai dobrar o joelho. Não tem choro, não tem lágrima, não tem lamentação. É igual uma pessoa que nunca conheceu Jesus. E isso é ruim na vida daquele que diz ser crente. Porque o Senhor quer ver nosso choro, quer ouvir nosso arrependimento. Tem gente que nem confessa mais nada para Deus. É porque eu não tenho que confessar. Tem, meu irmão, todo dia tem. Tem. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que todo dia você e eu erramos por obra, palavra e pensamento. Todas as vezes que a gente correr para o pé do Altíssimo, já temos que nos chegar nos quebrantando. Perdoa teu servo, tenha misericórdia de mim, renova a minha vida, arranca a frieza do meu coração. E se meu coração de alguma forma está se endurecendo, quebranta neste momento. Mas me enche da tua graça, da tua unção, da tua sabedoria. Não me deixe eu ficar fora dos teus caminhos. Aleluia. Se for preciso, faça como tu fizeste com Ezequiel. Me puxa pelo cabelo, mas não desiste de mim, Senhor. Não desista do teu servo. Aleluia. Se
for preciso, faça como tu fizeste com Samuel. Fala, e se teu servo, por falho que está ou esteja no momento, não consegue ter o discernimento da tua voz, fala de novo. E se ele não tiver o discernimento ainda, fala pela terceira vez. Mas não deixe de falar enquanto eu compreender que é tu querendo conversar comigo. Glória a Deus. O crente tem que ter assim. Glória a Deus. Aleluia. Me faça como fizeste com o salmista, que disse: uma coisa Deus falou e eu 2 vezes a ouvi. Ele fala uma vez e a gente tem que escutar é tua. Porque a primeira é que a gente escuta e a segunda é que a gente medita no que ele está falando. Glória a Deus. Porque pode escutar, tem até alguém ouvindo, mas será que está meditando? Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você aqui nesta noite? Terceiro ponto, a mensagem de João Batista era de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 3. A mensagem de Jesus era de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Dos pregadores que abalou a terra. João Batista, ele só pregava a mensagem de arrependimento. Quando João Batista via de longe uma fila de gente para ser batizado no Rio Jordão, e João via naquela fileira de gente, era uma multidão que vinha para ser batizado por ele. Batismo de arrependimento, batismo nas águas. E quando ele olhava no meio daquela fila de gente, que ele via fariseu, escribas, doutores da lei, gente que conhecia a lei de Deus, mas nunca se arrependeu dos seus pecados. Aí João livrava os inocentes, que estava vindo realmente porque queria se arrepender dos seus pecados. A esse João incentivava ao arrependimento. Mas aqueles fariseus, escribas, doutores da lei, que não queria se arrepender coisa nenhuma, era só para mostrar que realmente ia participar. João dizia o quê? Arrependei-vos, raça de víbora. O que é que João chamava? Raça de cobra. Víbora é cobra. Vocês que conhecem a lei de Deus, mas não querem se arrepender dos pecados, arrependei-vos e cria em vocês fruto digno de arrependimento. Ou seja, mudança de vida. Deixa o Senhor transformar a sua vida. É isso que ele dizia. Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, a mensagem de Deus, se não tiver a mensagem de arrependimento na minha vida e na sua, o que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Disse que eu me arrependi ontem, mas hoje eu não estou sem arrependimento. Isso não é arrependimento. Isso aí não é arrependimento. Arrependimento, meu irmão, todo dia a gente é transformado. Glória a Deus. Todo dia a gente melhora na caminhada. Quando eu vejo um crente que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, na mesma mesmice religiosa, na mesma vida desde o dia que aceitou Jesus, do mesmo jeito ainda, fala do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, toma atitude do mesmo jeito, tudo a mesma coisa, não tem nele nem nela arrependimento, não tem mudança de vida, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Meu querido, eu vou dizer uma coisa a você: só vai entrar no céu quem se arrepende e deixa Deus transformar, viu? Aleluia, Glória a Deus, Deus. aleluia. Só vai chegar lá quem deixar o Espírito Santo regenerar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se não tiver regeneração, se não tiver arrependimento, não tem céu.
Aleluia. Eu não posso estar sempre caindo no mesmo pecado. Aleluia. Uma vez caído, Jeová levantou, perdoou, trabalhou, lapidou. Não pode mais voltar ao mesmo erro. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ficar na mesma situação. Passa um mês ou menos de um mês, daqui a pouco voltou a ser aquilo de novo, a mesma coisa. Deus está procurando o crente que abra o coração verdadeiramente para ele trabalhar e transformar, para ele mudar de vida. Aleluia. Mudar de vida. Aleluia. Glória a Jesus. Eita Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quarto ponto. A mensagem de Pedro era de arrependimento. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diga assim: o tempo do refrigério na minha vida só vai chegar quando eu verdadeiramente me arrepender e ser transformado. Aí vem o tempo do refrigério, o tempo da graça, o tempo de Deus te usar na terra para transformar outros que também estão precisando, que estavam na mesma situação ou pior. Oh glória! Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Tempo do refrigério, tempo da graça, tempo do perdão. Depois que Deus perdoou, que lapidou, que transformou, você será um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vivo hoje o tempo do refrigério. Diga assim: eu vivo o tempo do refrigério. Que tempo é esse? Depois da transformação, que foi moldado, lapidado, transformado, liberto. Nova criatura, regenerado pelo Espírito Santo, no novo homem e numa nova mulher. Mas só pode abrir a boca para dizer com firmeza que deve esse tempo se for o novo homem e uma nova mulher. Não é nada pelo antigo homem, não é nada pela antiga mulher, é pelo transformado, é pelo que foi gerado pelo Espírito Santo, é pelo que foi santificado. Eu não vim pregar uma religião, eu vim pregar que o Deus que eu sirvo, Ele liberta de verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se não libertou alguém ainda, é porque essa pessoa não dá lugar ao Espírito Santo para ela regenerar, para ele regenerar. Sempre está na mesma picuinha, na mesma coisinha, na mesma mesqueza espiritual. Nunca se levanta de verdade. Glória a Deus. Ô glória. Aleluia. Quarto tópico, nós estamos encaminhando para encerrar. Pregar com graça e autoridade, unção e autoridade. Então, um sermão bem sucedido no pregador, ele tem que pregar com graça, unção e autoridade. A igreja precisa notar no pregador que ele prega com graça, unção e autoridade, porque só assim a igreja vai entender que ele vive o que prega. Essas três coisas não podem faltar no pregador: graça, unção e autoridade. Tem que estar na vida dele. Glória a Deus, aleluia. E para entender melhor sobre isso, destacaremos 4 pontos. O primeiro, o terceiro segredo para um pregador bem sucedido na sua mensagem é pregar com graça e unção. Jesus Cristo foi o maior pregador da história. Ele é maior do que Jonas, do que Salomão e do que Pedro. Mateus capítulo 12, versículo 41 ao 42. João capítulo 13, versículo 16. Jesus pregava com graça, com unção e autoridade. Eu vou ler aqui João 13 e o 16. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Em verdade lhe digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele é o maior pregador, o maior de todos. Não teve Salomão, que foi o homem mais dotado em sabedoria, não teve Daniel, nem o próprio Davi. Jesus se destacou maior que todos, porque ele pregava com graça, unção e autoridade. Segundo ponto, em Lucas capítulo 4, versículo 22, Lucas escreve que e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. A multidão se admirava com a forma que o pregador Jesus de Nazaré pregava. Dava um testemunho. Que palavra maravilhosa! Ele prega diferente. De onde vem tanta sabedoria naquele homem? Tanta graça, tanta unção, tanto poder, tanta autoridade. Era o pregador, era Jesus. Aleluia! Que pregava com tudo isso. Terceiro ponto, em Marcos capítulo 12, versículo 37, Marcos descreve que a grande multidão o ouvia de boa vontade. Sabe o que é que faz a diferença na vida de um pregador, de uma pregadora? É quem está ouvindo, ouvir de boa vontade. A coisa pior que tem é se um pregador está pregando a palavra e se no meio da multidão tiver pessoas que não estão ouvindo de boa vontade, mas quando todos estão na mesma fiação, ouvindo de boa vontade, meu irmão, Deus vai trabalhar. O Senhor vai operar, porque está vendo um povo unânime, unido, pegado na aleluia, na mesma fé. Não vai ter para o diabo, ele vai fugir, porque quem está dominando o lugar é o Espírito Santo. Porque estão ouvindo a palavra de bom grato. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quarto ponto, em Mateus capítulo 7, versículos 28 a 29. Mateus afirma. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. A multidão fazia uma análise. A gente acabou de ouvir os escribas, e agora estamos escutando ele. Ele prega melhor, tem uma unção, tem uma autoridade. A palavra dele é dinâmica, é algo vivo. Não é morto, é vivo que sai da boca dele. Então se maravilhavam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em João capítulo 7, versículo 46, as escrituras confirmam dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Jesus é o maior pregador do mundo. Os fariseus mandaram prendê-lo. Foram prendê-lo. Ele estava falando o discurso, um sermão. Ficaram esperando ele terminar. Mas nem no decorrer da pregação, a palavra entrou no coração de quem vem prender ele. E foi mexendo e foi trabalhando. Daqui a pouco voltaram. E o chefe dos fariseus perguntou: cadê o homem? Prenderam? Não. Por que não prenderam o homem? Não tem condições. Por quê? Rapaz, nunca se ouviu de tal homem uma mensagem daquela. O homem prega com vida, prega diferente. Não dá desejo de prender aquele homem, pelo contrário, dá desejo de ser transformado, dá desejo de abandonar o pecado, dá desejo de mudar de vida. Como é que eu vou prender aquele homem? E os fariseus ficaram com tanto ódio porque não prenderam Jesus. Até Nicodemos, que foi para um particular em João capítulo 3 para aprender algumas coisas sobre Jesus, nesse momento confrontou os seus aliados dos fariseus e disse: na
antes que a gente escute ele, disseram para Nicodemos: até tu, será que tu também fosse persuadido por ele? Ouvisse a palavra dele e deixou ela mudar a tua vida? Nem até Nicodemos já estava mudado, depois que teve uma aula com o pregador por nome Jesus, já estava transformado. Agora eu pergunto aqui, esta igreja, quem está nesta noite aqui não é Jesus, aleluia, mas a palavra que está sendo pregada aqui nesta noite é a palavra dele, aleluia. Então essa palavra tem vida, essa palavra liberta, essa palavra confronta, essa palavra transforma. E eu quero dizer a você nesta noite que a minha maior dedicação a Deus é para que eu, quando for pregar, eu pregue com vida. Glória a Deus, aleluia. Que a palavra te mude de dentro para fora, que a palavra te transforme de dentro para fora, que a palavra mude o seu ser, esquadrinhe o seu ser, que a palavra não deixe mais você ser o que era antes, mas ser uma bênção que traga fruto de arrependimento, para que todos aqueles que contemplam a sua vida se admire, olhe para o céu e glorifique a Deus pela sua vida que é hoje. Diga que ele não é ele mais não, não é ela mais não, não tem com mais condições. Eu conheci ela, eu conheci ele, não é mais não. Por que não é mais? Porque ela agora entregou a vida a Cristo. Ele agora entregou a vida a Cristo. Era um cachaceiro, um drogado, era um prostituto, só via se prostituindo. Sim, era bravo, era isso, era aquilo. E hoje mais não, hoje mais não. Hoje é servo de Deus, hoje é serva do Deus Altíssimo. Abandonou a vida velha, aleluia, foi regenerado, foi regenerada. Ninguém mais viu o escândalo dele nem escândalo dela. O Evangelho fez a diferença na vida dele e na vida dela. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Concluindo, pregar a verdade, pregar arrependimento, pregar com graça, unção e autoridade são os segredos de um sermão bem sucedido. Jesus Cristo é o nosso modelo de eficiência na pregação. A mensagem de Jesus tinha graça, unção, autoridade. Assim também deve ser a nossa, a minha e a sua, pregador. Deve ser a nossa mensagem. A minha e a sua, pregadora, deve ser a nossa mensagem. Que ela venha acompanhada de graça, unção e autoridade. Fique de pé dizendo assim: graça, unção e autoridade. Amém.